Olá, seja bem-vindo à palestra online Fundamentos do Microlearning, como ensinar mais com menos conteúdo. Mas antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de me apresentar para que você entenda de onde veio esse conteúdo e o tanto que ele foi aplicado na prática, para que você tenha confiança dos resultados que ele pode trazer para o seu projeto. Meu nome é Danilo Orlando Vilas Boas. Eu trabalho como design institucional e com educação corporativa há mais de 8 anos. Além da criação desses conteúdos, tanto para treinamento presencial como para treinamento online, existe toda uma experiência com palestras, treinamentos presenciais com cargas muito grandes, ou seja, existia uma necessidade de trabalhar essa carga horária para que as pessoas aprendessem o máximo possível, só que ao mesmo tempo tinha que ser um conteúdo de uma forma muito otimizada para que essas pessoas não tivessem um cansaço mental em relação à absorção daquele conteúdo. Então foi sendo necessário cada vez mais estudar como reduzir a informação passada para que essas pessoas tivessem um melhor desempenho na memorização dessas informações, para que elas pudessem utilizar no dia a dia sem ter que passar por uma carga de treinamento tão grande quanto normalmente é encontrada em certos programas corporativos de treinamento. Além dessa experiência corporativa, existe a experiência nos últimos anos com o trabalho de coach. Então, o que acontece? Eu uni todo esse lado do colaborador na empresa, da pessoa no seu dia a dia que está querendo aprender alguma coisa para melhorar o seu desempenho pessoal, e foi notório tanto que, independente dessas duas realidades, é importante você criar um conteúdo que seja o mínimo possível, para que as pessoas não tenham que despender muita energia para aprendê-lo. E por conta desses 8 anos de experiência na educação corporativa, eu terminei fundando a startup Capacitação 360, onde nós fornecemos soluções educacionais baseadas em metodologias como microlearning, design thinking, storytelling, gamification e algumas outras. A união do microlearning com essas outras metodologias promove um conteúdo riquíssimo e de alto engajamento por parte dos alunos. Mas vamos direto ao assunto. Antes da gente falar sobre o microlearning em si, é importante entender o porquê que as pessoas aprendem e como elas aprendem. E existe uma definição bem bacana em relação a isso. O Richard Gross, no seu livro Psicologia, a Ciência da Mente e do Comportamento, disse o seguinte: aprendizado é o ato de aquisição, modificação ou reforço de conhecimentos, comportamentos, habilidades, valores ou preferências, a qual pode levar a uma potencial mudança ao sintetizar a informação, aprofundar o conhecimento, atitude ou comportamento relativo ao tipo e extensão das experiências. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: é importante ter em mente que a pessoa ela aprende por lidar com a informação, um momento, uma situação que a faça aprender algo. E também um ponto muito importante de como a pessoa aprende é a forma que ela sintetiza aquilo ali, da forma que ela entende aquela informação. Quanto mais informação é colocada para a pessoa entender, mais complicado vai ficar esse processo dela de aprendizado. Por isso, reduzindo, aplicando o microlearning, você consegue tirar um peso, né, uma carga aí de energia que a pessoa teria que gastar para aprender aquilo ali, e ela consegue aprender de forma muito mais prática e rápida. Agora vamos pegar o conceito de microlearning. O aprendizado através da absorção de pequenas doses de conhecimento feitas em curtos intervalos de tempo. Então, você, ao invés de criar várias aulas com muitas horas de duração, você cria pequenas doses de informação, que aí, o tanto que essa dose é pequena, tem muito a ver com o seu projeto, o seu tipo de aluno, como a gente vai ver mais à frente. Mas você reduz esse conteúdo de forma que fique muito mais fácil a absorção por conta do aluno. Algumas outras formas que as pessoas chamam para o microlearning é microconteúdo, pílula de conhecimento, gota de conhecimento ou nugget. Todas essas referências são ao seu tamanho reduzido e o fácil consumo desse tipo de conhecimento. Para que você possa ter a noção da real efetividade de um conteúdo feito através da aplicação do microlearning, você tem que entender que a atenção humana reduziu muito nos últimos anos. Então, você tem que ter em mente que as pessoas vão cada vez mais prestar menos atenção e por curtos intervalos de tempo. Isso nos obriga a cada vez reduzir as informações que são passadas. Inclusive, se você for notar, por que os memes fazem tanto sucesso hoje? Eles são uma história curta, contada através de uma única imagem,
E aquilo ali já prende a atenção muito rápido, a leitura é muito rápida. É por isso que eles fazem um sucesso tão grande. É por isso que as tirinhas faziam muito sucesso antes da chegada dos memes na internet. Porque era uma história curta, na qual tinha um começo, meio e fim, e que a pessoa poderia ler no intervalo de tempo muito curto. Então tenha em mente que as pessoas sempre vão gostar desse tipo de conteúdo, seja um conteúdo de entretenimento ou um conteúdo de estudo, desde que ele seja curto, com começo, meio e fim bem claro. Agora vamos entender em termos de números como a atenção humana vem caindo nos últimos anos. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que nos anos 2000 um ser humano conseguia manter a sua atenção em média por 12 segundos sem ter o seu foco desviado. Passados 15 anos, no ano 2015, foi feita novamente a pesquisa e descobriram que o ser humano já tinha perdido 4 segundos desse foco. Então caiu para 8 segundos o tempo médio que o ser humano conseguia manter o foco em uma coisa antes de ter essa atenção desviada. Para você ter noção do tanto que essa atenção caiu, a média de atenção de um peixe dourado, que é estimada pelos cientistas, é de 9 segundos. Então hoje a atenção média de um ser humano está menor do que a de um peixe dourado, para que você tenha noção do tanto que decaiu a nossa atenção. É interessante você ter esses dados em mente quando você for criar o seu conteúdo, que o começo dele é muito importante. A forma que você já causa impacto no começo vai determinar o tanto que vai existir uma continuidade na absorção desse conteúdo. Tá? Eu entendo que muitas das pessoas para quem você cria conteúdo, ela basicamente pode estar sendo obrigada a consumir aquele conteúdo. Que é o caso de um aluno que tem que fazer uma cadeira, ou de um colaborador que é obrigado a participar de um programa de treinamento da empresa. Só que, mesmo a pessoa participando, obrigada daquele conteúdo, se ele não for do agrado dela, ela não vai absorver. Não vai absorver da melhor forma. Para ter noção da importância do começo de um conteúdo, nos primeiros 30 segundos, se aquele conteúdo não prender a atenção, 33% da audiência vai abandonar o conteúdo se ela não for obrigada a assistir. Isso acontece com muitos conteúdos online, ou até de cursos livres aí pela internet. E passado 1 minuto, 45% dessa audiência vai abandonar o conteúdo se a atenção dela não tiver sido presa por um conteúdo que gere um engajamento. Outro dado interessante é que pessoas que consomem conteúdo de um dispositivo mobile, por incrível que pareça, tendem a consumir vídeos 3 vezes mais longos do que pessoas que acessam do computador de mesa, por uma série de razões. Por isso é interessante ter em mente também quando você for criar o seu conteúdo, para que ele tenha uma visibilidade muito boa em dispositivos mobile. Porque muitas vezes a gente cria no computador de mesa, visualiza esse conteúdo numa tela grande ou na sala com um projetor e esquece das pessoas que vão consumir esse conteúdo através de um dispositivo mobile. Então as fontes terminam ficando pequenas, as imagens não ficam muito claras. Então tenha muito em mente isso, criar o seu conteúdo com foco em dispositivos mobile. Outro número para somar com dados que já foi passado é que 20% da audiência abandona um vídeo nos primeiros 10 segundos. Você está notando aqui, ó, quanto mais no começo do vídeo ou do conteúdo, mais importante é você fazer algo que prenda a atenção daquela audiência. Depois é normal que ela realmente já vai se dispersando um pouco, mas o começo é muito importante. Uma coisa que é muito normal você ver nisso são o começo de filmes. Porque geralmente o começo, a primeira cena, ela já faz algo que prende atenção, sejam explosões, tiroteios ou um susto. Porque aquilo ali já tende a segurar a audiência de quem está na frente daquele conteúdo. Você tem que fazer o mesmo com o seu conteúdo, mesmo ele sendo curto. Outro dado interessante é que 36% dos usuários de smartphone assistem vídeos acima de 5 minutos todos os dias. Então você já tem uma noção que o microlearning não precisa ser tão curto assim. Pode ter assim seus 5, 6, 7 minutos. Porém, quanto mais curto você fizer, melhor. Mas esse dado também passa uma outra ideia interessante. As pessoas têm o tempo para consumir aquele conteúdo. Então, quanto mais curto for o conteúdo, você consegue preparar mais tópicos para abordar. De repente, em vez de preparar um vídeo de 5 minutos, você pode preparar 5 de 1 minuto. Não que você tenha que cumprir essa regra, mas é apenas uma ideia. Você pode explicar um conteúdo de forma mais curta, e dessa forma você explicaria 5 conceitos, 5 tópicos, e se fosse o caso da pessoa não ter entendido, ela pode consumir novamente o mesmo conteúdo até entender, ou mais para frente consumir aquele mesmo tópico de microlearning explicado de uma outra forma. Não precisa ser no mesmo vídeo, no mesmo conteúdo, explicar de várias formas diferentes, para que a pessoa entenda. Você pode quebrar essa explicação. Para você ver, quanto mais você encurta o conteúdo, mais pessoas vão terminar assistindo ele. A gente vai botar aqui 36% dos usuários de smartphone que assistem vídeos acima de 5 minutos, contra 58% desses usuários que assistem vídeos abaixo de 5 minutos todos os dias. Quase dobra. Então, quanto mais você encurta o conteúdo, mais pessoas vão consumir ele.
Se você está dando esse conteúdo de forma livre, no curso livre, ou enfim, no conteúdo para a internet, você vai ter um resultado muito mais efetivo desse seu conteúdo. Para você que está assistindo essa palestra aqui no Senated, eu preparei um conteúdo especial. São alguns materiais bônus, e um deles é esse infográfico que vai aparecer na tela agora, que é um infográfico que mostra como é o estudante moderno, o tanto que ele é ocupado, o tanto que ele é sobrecarregado e distraído. Esse material bônus vai estar disponível para download no link www.capacitação360.com.br/Senated. Acesse lá e você vai poder baixar esses conteúdos extras que vão complementar essa palestra que você está assistindo agora. Vamos ver agora alguns mitos sobre microlearning. Por que é interessante tocar nesses mitos? Porque alguns deles terminam gerando uma reação negativa quando alguém fala em criar um conteúdo de microlearning. Ela não entende. Ela acha que até já está aplicando porque está utilizando algumas dessas informações aqui, desses mitos que a gente vai ver. O primeiro deles é o seguinte: criar conteúdo microlearning é mais em conta e mais fácil? Não. Eu tenho que ser bem direto aqui e deixar claro que não é mais em conta e não é mais fácil. Por quê? Porque existe a necessidade de um reaprendizado. A didática que nós temos por aí, ela leva em consideração cargas horárias. Os cursos superiores, os cursos livres, todos eles indicam muito isso. Um curso composto de 110 horas aula. Então eles vendem muito essa questão de que é muita informação. Quando na verdade você pode ensinar muito mais no intervalo de tempo menor. Então existe uma reaprendizagem nessa questão, né? Porque a gente tem em mente isso. Se uma graduação foi feita em 4 anos, ela tende a ser encarada como melhor do que uma graduação que foi feita em 2. E por isso é uma inverdade. Depende muito mais do tanto que foi ensinado, da qualidade daquele aprendizado, do que do tempo que a pessoa passou aprendendo. Outro mito é: a gestão de microlearning é mais complicada do que a do conteúdo convencional? Com certeza não. Você vai ter uma gestão, na verdade, até mais simples, porque o conteúdo vai ficar muito mais fácil de se visualizar na hora que você estiver mapeando, na hora que você estiver definindo como vai entregar esse conteúdo para o público-alvo. Outro mito que existe sobre o microlearning é: ele é composto apenas de conteúdo, sem nenhuma atividade? Mito completo. Um exemplo grande e mundialmente famoso de microlearning composto de tanto conteúdo quanto muita atividade é o aplicativo Duolingo. Ele entrega pequenas doses de conhecimento e, na sequência, pequenas atividades para que sejam fixado aquele conhecimento que foi passado. Se você nunca acessou esse aplicativo, baixe ele, tem tanto para Android quanto para iOS, e você vai ter uma noção prática de como é um conteúdo microlearning, no caso, voltado para o aprendizado de outras línguas. Outro mito é: você pegar simplesmente um conteúdo grande e dividi-lo em partes menores, você já criou um conteúdo de microlearning? Não. Por quê? Esse conteúdo ele foi feito para ser extenso, ele foi gravado, foi produzido de uma forma extensa. Se você simplesmente cortar o exemplo, intervalo de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que seja, você vai, na verdade, cortar no meio de uma fala, no meio de uma explicação. Então, você não simplesmente pega um conteúdo maior e fatia ele em doses menores. O conteúdo ele tem que ser criado já tendo em mente que vai ser aplicado no microlearning, para que o seu desenho de conteúdo programático e de como vai ser explicado cada tópico tenha isso em mente, para que a explicação ela seja curta, porém completa. Outro mito é: se você simplesmente reduzir a quantidade de informação, de conteúdo, já gera microlearning? Não necessariamente. O motivo é o seguinte: se você não fizer uma seleção muito bem feita do que vai ser removido, do que vai ser mantido, você na verdade vai estar cortando uma parte muito importante daquela informação. Então não é simplesmente reduzir as palavras. Esse texto aqui tem 5 parágrafos da explicação, eu vou colocar só o primeiro. Provavelmente a informação não vai estar 100% naquele primeiro parágrafo, porque ele foi concebido inicialmente para ser explicado em 5 parágrafos. Então, a criação de microlearning entende que você vai estudar aquilo ali e vai tirar a parte que, pelo menos naquele momento, não é necessária para o aprendizado e vai deixar só a parte otimizada daquela informação. Outro mito é: existe um tempo máximo para a criação de conteúdos microlearning? Tem várias pessoas por aí que botam que existe um limite de 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos. A verdade é que não existe esse limite. O conteúdo de microlearning ele tem que ser a menor dose de informação possível, no menor intervalo de tempo possível. Algumas informações elas são realmente muito profundas e vão exigir 3, 4, 5, 10 minutos. Isso varia muito de acordo com o conteúdo que você tem em mãos e o tipo de informação que você quer passar naquele momento. Isso tem que ser analisado caso a caso. Outro mito é: aprendizagem adaptativa, sob demanda e microlearning são sinônimos? Não são. Embora a aprendizagem adaptativa e o sob demanda ou on demand se beneficiem muito pela aplicação de conteúdos microlearning.
Outro mito é, mobile learning e microlearning são a mesma coisa? Não são. Embora dito anteriormente, se você notar que as pessoas consomem mais conteúdos através de dispositivos mobile, é interessante criar o seu conteúdo microlearning tendo em mente essas telas, o tamanho de tela que a pessoa vai consumir. Então ela vai consumir mais conteúdo com muito mais conforto, se ele for criado especificamente para esse tipo de dispositivo. Passados os mitos, vamos agora ver algumas outras dúvidas que as pessoas têm em relação ao microlearning em si. Se ele pode ser aplicado somente presencialmente ou somente online. Na verdade, não tem uma regra. Só que tem um bom senso. Já pensou você movimentar de uma unidade para outra diversos colaboradores ou alunos, enfim, para que eles peguem uma aula de apenas 3 minutos, 5 minutos, eles vão ficar bem indignados. Mas se você fizer no próprio local que eles já se encontram atividades bem curtas e conteúdos bem curtos, bem otimizados, eles vão apreciar muito aquilo ali. Então esse é um bom senso que tem que existir. Pode ser feito presencialmente e também online, principalmente online. Porém, no presencial você tem que entender que se existe um deslocamento, ele tem que ser pensado em como você vai aproveitar melhor essa estada das pessoas, esse deslocamento delas, para que você possa fazer uma série de atividades microlearning, não apenas uma única atividade, para que não exista aí uma perda de tempo ou até um gasto a mais de recursos. Falamos muito de coisas bem abertas sobre como criar esse conteúdo, mas agora vamos começar a entender alguns formatos que você pode utilizar para a criação desse conteúdo microlearning. Os formatos, você pode até se assustar aqui porque eles são bem simples. E a verdade é, quanto menos você tentar tornar uma coisa mais robusta, mais fácil vai ficar você fazer isso. A simplicidade, ela leva ao estado de excelência. E o microlearning é uma prova disso. Esses formatos são tão simples e de fácil acesso no dia a dia que você vai ver que não precisa nem utilizar uma plataforma de AD ou um LMS para você entregar conteúdo em microlearning. Os formatos eu vou começar aqui apresentando pelo mais simples que você possa imaginar, a boa e velha SMS, a mensagem de texto. Você pode entregar hoje por qualquer tipo de smartphone. E existem vários programas aí na internet que você pode entregar em massa as mensagens, alguns de graça e outros pagos. Mas você pode implantar na sua instituição uma forma de entrega de conteúdo através de SMS, por exemplo. E é interessante que ali você já tem a quantidade máxima de informação, o número de caracteres X. Um post do Twitter também funciona da mesma forma. Você tem um número máximo de caracteres, que inclusive recentemente aumentou, né? E você já tem informação X ali. Eu tenho X caracteres para entregar essa informação. Você vai tentar masterizar essa informação para entregar naquele espaço que você tem ali disponível. O post em outras redes sociais que tenham foco em texto, até o próprio Instagram permite um texto. Só que a ideia é que você não faça um texto muito longo ali, porque não é o foco daquela plataforma, mas o Facebook e outras redes sociais também podem funcionar para a entrega de um conteúdo microlearning, desde que ele seja um texto mais curto. Vídeos curtos, infográficos, mapas mentais, podcasts, todos esses são formatos que você pode utilizar para entregar o seu conteúdo microlearning. Até o bom e velho e-mail. Você pode criar pequenas aulas, inclusive existem vários desenvolvedores de conteúdo digital, geralmente os infoprodutores, né, que vendem cursos, e eles entregam vários cursos desses em formato de e-mail. Não é tão comum, né, porque existe um público específico que gosta desse tipo de formato, mas tem cursos inteiros que são feitos somente no e-mail. Cada aula é um e-mail. Então você não faz um e-mail gigantesco para a pessoa não ficar cansada, você otimiza aquela informação, ela aprendeu, aguarda a próxima aula e assim por diante. Outra coisa que você tem que ter em mente ao criar o conteúdo de microlearning são as trilhas de aprendizado. Se você já as utiliza hoje no seu programa de conteúdos, fantástico. Vai ficar muito mais fácil a aplicação do microlearning. Se não as utiliza, passe a utilizar. Você vai notar o tanto que elas vão facilitar o seu mapeamento de conteúdo. Uma trilha de aprendizado, não é o foco aqui desse conteúdo, mas eu vou resumir. É basicamente você entender o começo, o meio e o fim e os conteúdos nesses intervalos aí que a pessoa vai aprender. Então você cria uma trilha, por exemplo, para um cargo específico na empresa. A pessoa é gerente de recursos humanos. Ela tem uma trilha de aprendizado para ela saber tudo o que ela tem que aprender para se manter naquele cargo. Ou para vir a assumir aquele cargo. Então, através do microlearning você consegue ter a entrega dos conteúdos de uma trilha de aprendizado de forma muito mais otimizada. Vamos ver agora aqui vantagens que o microlearning vai te entregar assim que forem implantados. E essas vantagens, elas são bem interessantes e tornam bem competitivo a aplicação desse tipo de metodologia em qualquer programa de treinamento. A primeira vantagem é a facilidade de atualização dos conteúdos. Já que você deixou aquele conteúdo muito bem dividido, você já tem ele visualmente ali na sua frente.
Se você notar que um tópico está desatualizado, você não precisa atualizar todo o programa de treinamento ou várias aulas. Você vai só naquele tópico específico. E por isso que é importante você entender que cada tópico tem que trabalhar sozinho. Começo, meio e fim. Você fazendo dessa forma, da maneira correta, você vai pegar apenas o tópico que ficou desatualizado e atualizá-lo. Você não precisa atualizar o programa de treinamento inteiro. No máximo, rearranjar as ordens das informações que vão ser entregues. Mas ele facilita muito essa atualização. Outra grande vantagem é a redução de custo na atualização. Quando você faz um conteúdo muito extenso, se você vai atualizar, geralmente você tem que atualizar aquela aula inteira, aquele bloco inteiro de conteúdo. Quando você faz ele microlearning, você tem que atualizar apenas aquela pequena parte de informação. Então até o custo de produção de uma pequena parte termina sendo menor, nesse caso, e você já tem um programa já implantado de conteúdo em microlearning, do que você atualizar um conteúdo que não seja com essa metodologia. Outra vantagem muito importante, ele aumenta a retenção de conhecimento. Se você explicou de forma rápida, a pessoa retém muito mais informação, porque ela não tem que passar mais tempo processando aquilo ali. Ela pega para processar 30 segundos de informação, 60 segundos, 2 minutos, que seja, e não 1 hora, 2 horas. Quanto mais tempo você passa aquela informação, mais tempo a pessoa leva para processar, porque ela tem que fazer essa separação do que é importante do que não é, para depois ela vir realmente aprender. Outra vantagem é que ele permite uma maior mobilidade durante o consumo. Se coloque no lugar do seu aluno. Seja a pessoa que viaja a trabalho ou que se locomove aí pelo trânsito, seja dirigindo, seja através de transportes públicos. É mais fácil você consumir uma aula de 30 minutos, 1 hora, seja ela em áudio, seja ela em vídeo ou até em leitura, ou você consumir aulas de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Mesmo que a pessoa vá fazer uma passagem rápida pelo trânsito, ela bota aquela faixa de podcast no ouvido, ouve rapidamente, ou lê aquele texto rapidamente, assiste aquele vídeo, e já consumiu um conteúdo no intervalo de tempo que estava no trânsito, ou vários, dependendo do tanto que ela leve naquele trajeto. Inclusive, você pode até facilitar a pessoa a consumir aulas enquanto ela estiver praticando atividades físicas. Você cria uma aula em áudio, por exemplo, a pessoa vai conseguir consumir aquilo ali sem ter a mente dela tomada por um conteúdo muito longo. Ela vai aprender enquanto realiza outra atividade. Outra vantagem que eu acho muito, muito importante você ter em mente é a facilidade de criação de bibliotecas corporativas ou um tira-dúvida. Hoje em dia você tem que ter em mente o seguinte, você com a internet, com acesso a informações direto do seu smartphone que fica no bolso, será que é importante você saber tudo ou simplesmente saber o que perguntar? Por isso você cria um banco de informações microlearning, uma biblioteca de tira-dúvidas, uma pessoa sabendo que aquela biblioteca está lá, mesmo que ela não tenha aprendido, ela pode voltar na biblioteca, procurar por um termo. Isso vai facilitar, ser muito mais fácil, né, se a pessoa tiver a possibilidade de procurar somente pelo nome daquele termo, ou seja, por uma tag, por aí vai, ela vai conseguir utilizar essa biblioteca como uma fonte de tirar dúvidas. Consequentemente, se ela não aprendeu antes, com a repetição daquele acesso, ela vai terminar aprendendo. Mas é interessante que ela tenha isso em mente. É fácil acessar esse conteúdo e ela não precisa assistir uma aula completa ou ficar procurando em qual momento da aula está aquela informação. Ela busca pela informação específica que ela precisa naquele momento. Já foi dito anteriormente, mas eu vou reforçar aqui como uma das vantagens, que o microlearning otimiza a implantação de trilhas de aprendizado e as trilhas de aprendizado em si otimizam a facilidade de você gerar um entendimento do que um cargo, do que uma função precisa aprender para poder realizar suas atividades. Motivação é um ponto muito importante no aprendizado. Se a pessoa não está motivada, ela dificilmente vai aprender com a mesma velocidade ou a mesma excelência com a pessoa que está motivada. E quando você aplica o microlearning, você pode criar metas de aprendizado muito mais curtas. A pessoa não tem que estudar um semestre, estudar uma semana. Você pode passar metas, inclusive diárias de aprendizado, e a pessoa vai sentir que ela está completando algo, vai se sentir motivada e vai seguir mais adiante no seu programa de treinamento, mantendo sempre um foco por conta de estar batendo as metas de aprendizado. Existe um calcanhar de Aquiles em muitas organizações, principalmente na questão das empresas, que é a criação do plano de cargos e salários. O mapeamento dessas informações é a parte mais complicada para eles. Então, quando você entende da aplicação de microlearning e trilhas de aprendizado, o mapeamento de um plano de cargos e salários fica muito mais fácil, porque você vai pegar um cargo, entender aqueles conteúdos, dividir por tópicos em microlearning e vai mapear muito mais rápido, de forma muito mais prática, cada cargo desse plano de cargos e salários. Outra vantagem é a criação de novas trilhas de aprendizado através do reaproveitamento de conteúdos antigos. Vamos supor que surge um cargo novo na sua instituição.
ao invés de criar uma série de conteúdos novos, ou que foi criado um curso novo na sua instituição, ao invés de criar vários conteúdos novos para atender essa necessidade, você reaproveita vários tópicos que já foram criados anteriormente, cria essa nova trilha de aprendizado e, se for o caso, cria só os conteúdos que não foram criados anteriormente para suprir esse programa novo de conteúdos. Como essa palestra tinha um foco em passar os fundamentos de como você pode ensinar mais com menos conteúdo, para que ela não fique muito longa, não se estenda demais, eu não vou poder passar aqui na prática realmente como você criar. Porém, eu vou te dar a oportunidade de acompanhar um conteúdo de microlearning criado especificamente para o Instagram. O foco dele é o Instagram, então o foco vai ter de até 1 minuto de conteúdo para cada tópico e vai ser uma websérie gratuita, qualquer pessoa pode acessar. Para você encontrar esse conteúdo, basta você procurar pelo Instagram da Capacitação 360, só procurar isso, tudo junto, Capacitação 360 no Instagram, ou simplesmente procurar pela hashtag Fator de Produtividade. Vai ser uma websérie toda focada em conteúdos de microlearning com foco em produtividade. Você vai ver na prática como você consegue entregar uma informação com começo, meio e fim, e outra de forma gratuita, através de uma rede social que está ao alcance de qualquer um. É isso aí, eu espero que você tenha gostado muito dessa palestra. Eu estou torcendo para que você aplique o quanto antes e você vai ver o quanto que vai ter de benefício. Lembre, o começo não vai ser fácil, porém depois que você colocar o projeto para rodar todo baseado em microlearning, você vai começar a colher muito mais frutos e você vai desejar ter conhecido essa metodologia bem antes. Se tiver qualquer dúvida, tiver qualquer necessidade de aprender mais sobre isso, me mande a dúvida que eu vou tirar com o maior prazer. Mande a sua dúvida por e-mail contato@capacitação360.com.br. E até para ir vendo vários conteúdos de microlearning, acompanhe nossas redes sociais. Nós costumamos criar conteúdos o mais curtos possíveis para que você consiga aprender aquela informação sem demandar muito tempo, sem gastar muita energia. Então vai ser uma forma de você ver várias opções desse tipo de conteúdo na prática com a gente. Nós estamos aí nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Procure por Capacitação 360 e você vai ver cada vez mais na prática como aplicar esse tipo de conteúdo no seu projeto educacional. Obrigado e até a próxima.